Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, retrospectiva 2013, as ações que marcaram o tribunal ao longo do ano, julgamentos, conciliações, CLT 70 anos. O que o tribunal fez em 2013 para aproximar ainda mais o cidadão da Justiça do Trabalho. Democracy is alive and well in Brazil. E também uma entrevista especial com o presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. Um ano marcado por mudanças. A primeira delas, a posse do novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e toda a diretoria da Corte. Novas metas, novos desafios, comemorações. O ano de 2013 terminou com chave de ouro no tribunal. Na retrospectiva do ano, veja o que foi destaque e vai ficar marcado na história do TST, na luta por uma justiça do trabalho cada vez mais perto do cidadão. A reportagem é de Rafael Porfírio. Os 70 anos das leis que mudaram a forma de trabalhar no Brasil. A presidência do ministro que reforça a prática da conciliação. A corte se completa. Recorde no número de processos julgados. Debates importantes, erradicação do trabalho infantil. Seminários e reuniões do programa Trabalho Seguro intensificam medidas de segurança no ambiente de trabalho e ações dos ministros. Julgamentos internacionais. Celebridades no tribunal. E a tecnologia a favor da agilidade. A Justiça do Trabalho será o primeiro braço de todo o Poder Judiciário a ter o PJE em plena operação. Em 2013 começou com mudança na presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Ao lado da presidenta da República, Dilma Rousseff, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula tomou posse como primeiro presidente negro do Tribunal Superior do Trabalho. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Superior do Trabalho. E servir bem à sociedade é ter a exata noção de que nos cabe pacificar conflitos. Com a equipe organizada, foi a vez dela brilhar. Tanta elegância teve um motivo: os 70 anos da consolidação das leis do trabalho. A comemoração lotou a sala de sessões plenárias do Tribunal Superior do Trabalho e contou com a presença de representantes da sociedade civil e dos três poderes. Em todo o ano, a CLT foi lembrada e discutida em atos públicos, exposições e seminários. Com as mudanças sociais e na Justiça do Trabalho nos últimos 20 anos, alterações na CLT e novas decisões da Justiça. Essa intentona aí não parou no tempo e a cada ano que passa, estabelece novas regras e direitos, tanto para o empregado quanto para o empregador brasileiro. Uma infância marcada pelo trabalho. A vida de Wesley Matheus era bem diferente. Durante 2 anos, ganhou a vida catando latinhas no lixão da Estrutural em Brasília. Por dia, ganhava R$30, mas o que perdeu é incalculável. O estudo e minhas amizades, porque antes de eu trabalhar lá, eu tinha muitos amigos. E a exploração sexual infantil. Ela fica direto aí no posto, né? A rodoviária tá ligada. A outra é só de 18 agora. Só eu que sou de maior, vou para 20 anos. Como garantir proteção, educação e saúde a esses jovens? Há 6 meses, o Wesley recebe uma bolsa para substituir a renda que ganhava por meio do trabalho irregular. Agora, além de estudar, aprende outras atividades. Agora é bom demais, tá melhor.
Estou dedicando mais aos estudos. O debate foi aberto pelos ministros. A maioria das pessoas que começou a trabalhar no país com 5 anos de idade, quando se tornam adultas, possuem renda inferior a R$ 500. Não dá para dizer que trabalhando eu vou ter uma melhor educação ou que trabalhando eu vou ser um melhor profissional se 90% das crianças e adolescentes que trabalham possuem defasagem no seu aprendizado. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, a importância da comissão do TST, criada para acabar com a exploração de mão de obra de crianças e adolescentes, e o lançamento do programa, que prioriza o julgamento de processos relacionados ao trabalho infantil. Para, junto com parceiros, estabelecer uma política pública visando a educação das crianças e o despertar da sociedade. Na terceira Conferência Global, mais de 150 delegações das Nações Unidas, ministros e pessoas de todo o mundo em busca de um fim para o problema. E no segundo Encontro Nacional sobre Erradicação do Trabalho Infantil, representantes do Judiciário e do Governo Federal traçam estratégias para cumprir o que está na legislação trabalhista. Nós vamos agora repicar esse trabalho que a comissão vem fazendo em todos os regionais, vamos ter gestores regionais em todos os TRTs e vamos com isso assumir definitivamente o compromisso da Justiça do Trabalho com a erradicação do trabalho infantil. Com todos os encontros sobre o assunto, a decisão. A meta é cumprir o desafio dado pela Organização Internacional do Trabalho, que é acabar com esse tipo de exploração no país até 2020. O setor de transporte rodoviário de cargas ostenta um título muito negativo. Primeiro lugar no ranking de acidentes de trabalho com mortes. 3 homens fazem a manutenção de cabos de aço no 15º andar deste prédio em Brasília. Apenas um está com capacete e o cinto de segurança. Os outros ficam no parapeito sem usar cordas e capacetes. Perigos no ambiente de trabalho. Em 2013, uma série de reportagens do TST mostrou os riscos a que estão expostos os trabalhadores que não usam os equipamentos de proteção. No que eu peguei o mocotó para serrar, a serra virou e puxou o mocotó e puxou meu dedo. Tem até a marquinha ainda. Eu tive que ficar sem trabalhar uma semana. Para resolver o problema, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministros e gestores de instituições públicas e privadas discutiram novas metas e intensificaram as ações do programa Trabalho Seguro. O objetivo era chamar a atenção da sociedade para a importância da adoção de medidas de segurança. E no próximo bloco, na retrospectiva 2013 do Tribunal Superior do Trabalho, veja os julgamentos de destaque do ano. Não saia daí, a gente volta já. Um plenário marcado por soluções e também reviravoltas. Veja agora os julgamentos que marcaram a Justiça do Trabalho em 2013. Um plenário com enredo cheio de soluções e também reviravoltas. Pedidos de indenizações, danos morais e materiais. Condenações. O trabalhador cada vez mais participante, em busca do cumprimento das leis trabalhistas. Durante todo o ano, os ministros redobraram esforços para julgar os processos em fase de execução. A Força-Tarefa também contou com a participação dos 24 tribunais regionais do país e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O objetivo é ajudar na quitação de dívidas entre empregados e empregadores e o responsável por isso é o executômetro. Veja só, ele é atualizado a todo instante. Para agilizar o cumprimento das leis, a 27ª cadeira da Corte foi ocupada. E os colegas deram as boas-vindas ao ministro que traz a força da Bahia para o Tribunal Superior do Trabalho. Eu chego apenas para contribuir com o esforço de tantos que já fazem dessa justiça uma marca singular no Brasil. E a nova versão do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho lançada. A partir daí, os processos sorteados pelo programa de computador passaram a ser distribuídos automaticamente dos tribunais regionais para os gabinetes dos ministros.
A parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o CJST deu certo. Cadastrados e atuando no sistema são mais de 2.900 juízes e magistrados, 141 mil advogados e 18 mil servidores. O tempo para análise de processos ficou menor. A ferramenta eletrônica evita, além do uso de papéis, os gastos com impressoras, grampos, carimbos. E se o judiciário usa menos esses materiais, contribui para a preservação do meio ambiente. Corte Interamericana de Direitos Humanos. O plenário do TST é palco de uma das sessões mais importantes da história. Famílias em busca de respostas. Advogados, testemunhas e representantes do governo da Colômbia apresentam argumentos e respondem perguntas de juízes da Corte Interamericana. Pedir a ellas que sigam um processo adicional para conseguir reparações Visita ilustre, não era para lançar filme. O ator de cinema americano Danny Glover, em visita ao tribunal, revela ser defensor público dos direitos dos trabalhadores. Democracy is alive and well in Brazil. Nenhuma lembrança foi tão expressiva quanto a que você assistiu em casa, na tela da sua TV. Nos programas do TST e todos os dias nos telejornais da TV Justiça, a equipe de jornalismo do tribunal atravessou 2013 acompanhando as decisões dos ministros, as mudanças na jurisprudência e o dia a dia dos trabalhadores brasileiros. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O Amaral Neto de Brasília tem algumas perguntas sobre contra-cheque. Qual a data limite para o trabalhador receber o contra-cheque? Para aqueles trabalhadores que recebem por mês, até o 5º dia útil do mês seguinte deve ser feito o pagamento. E o pagamento deve ser feito junto com a apresentação do recibo, do contra-cheque, no qual está sendo especificadas as parcelas que estão sendo pagas. O que deve compor o contra-cheque? Como o contra-cheque é a prova do pagamento do salário, o contra-cheque deve conter a discriminação de todos os créditos, verba por verba e seus respectivos valores. O mesmo acontecendo com o débito, contendo todas as parcelas de desconto e os respectivos valores. E ao final apresentando o valor líquido do salário. Obviamente tem que ter a especificação do trabalhador e também o mês de referência que está sendo pago. E ao final deve constar o espaço para o trabalhador assinar e colocar a data de recebimento. O que acontece caso os benefícios e adicionais que o funcionário recebe não constarem no contra-cheque? Não está lá discriminado, por exemplo, o pagamento de uma hora extra, mas mesmo assim é feito o pagamento, o empregador ou quem está efetuando o pagamento corre o risco de não ter o meio necessário para comprovar aquele pagamento da verba se ela for pleiteada na Justiça ou se houver uma fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho. Então, o empregador tem que ser muito criterioso, muito diligente na elaboração do contra-cheque para fazer com que conste exatamente aquilo que está sendo pago. Faça como o Amaral e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. Abandono de emprego é o assunto da súmula número 32 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 32 do TST diz: presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não o fazer. Se ele tinha carteira assinada antes de entrar no benefício e ocorreu algum acidente ou alguma doença durante o período em que ele estava contratado pela empresa, ele tem que ficar atento que, a partir do momento em que ele começa a receber o benefício da Previdência, né, ele vai passar a ter o contrato dele suspenso, né?
E esse contrato fica suspenso enquanto ele receber os benefícios da Previdência. Mas como a Previdência todo trabalhador tem que regularmente estar fazendo perícias médicas para avaliar suas condições de capacidade de trabalho, se numa perícia médica dessa o trabalhador for considerado apto para retornar ao trabalho, aí, neste caso, ele vai receber o indeferimento do benefício da Previdência com uma determinada data, e no dia seguinte a esse indeferimento, com esse documento na mão da Previdência, ele tem que retornar ao trabalho imediatamente. Se ele não retornar ao trabalho após esse indeferimento do benefício dele, aquela data do indeferimento do benefício dele, ele terá no máximo até 30 dias para retornar ao trabalho. Se ele não retorna nos 30 dias que a lei permite que ele retorne para retomar o seu emprego novamente, na função que ele estava, ele pode ter, por parte do empregador, caracterizado abandono do emprego. E não perca no próximo bloco. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho faz um balanço das atividades do ano no tribunal. Não saia daí, a gente volta já. E para fechar o último programa do ano, convidamos o presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Ele fez um balanço da atuação da Corte em 2013. Veja na entrevista. O ano de 2013 foi o ano em que houve um incremento muito grande de número de casos novos no TST. Se nós fizermos um comparativo entre o ano de 2012 e este ano, que está terminando, nós percebemos que nós estamos fechando o ano com mais de 295 mil processos de casos novos. Ou seja, em relação ao ano passado, nós tivemos um acréscimo bem próximo dos 30%. O que isso está acarretando? Está trazendo uma consequência muito grave, uma exigência de um serviço muito mais intenso por parte dos ministros. Nós julgamos, estatisticamente verificado, mais de 250 mil processos. Em termos de média, se nós fizermos uma projeção, dividindo para os ministros que participam do julgamento dos processos, quer processo em grau recursal, quer processo de competência originária, nós temos uma média bem próxima a 1.600 processos por ministro. É um número extraordinário, é um número que nos assusta. Então veja só, como é que nós enfrentamos toda essa situação? Nós temos de nos enfrentar do ponto de vista, vamos dizer assim, de julgar o máximo de processo, mantendo um certo nível de qualidade. A providência nossa imediata neste ano, como no ano anterior, foi possibilitarmos a realização de horas extras, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre, aos servidores. E assim eles ajudarem de forma mais intensa e apresentando um rendimento quantitativamente mais expressivo aos ministros. O TST continua com seus grandes desafios. O maior desafio que nós temos, obviamente, é em relação a mantermos o julgamento dos processos que nos chegam de forma célere e mantendo pelo menos uma razoável qualidade no julgamento. Nós tivemos, neste ano de 2013, um ano muito fértil. Nós, ao virarmos o ano de 2012, 2013, nós tínhamos algo em torno de 234 varas funcionando no sistema de PJE, algo em torno disso. Logo no princípio do ano de 2013, com a implantação de varas no Rio de Janeiro, nós alcançamos um total de 330, 340 varas dentro do sistema do PJE. E hoje eu posso lhe dizer que nós temos 937 varas no sistema PJE. É um número excepcional. Agora, o mais importante ainda é estabelecer alguns parâmetros. No ano de 2013, nós já tínhamos, no início da nossa gestão, que ocorreu a partir de 5 de março, nós tínhamos
o PJE implantado nos 24 tribunais regionais do trabalho, em várias, e em praticamente quase todos os tribunais em fase inicial, porque nos tribunais regionais a implantação não se faz de forma ampla, ele está se fazendo através de processos localizados. E eu acho que hoje, se nós olharmos, no final de 2013, olhar para o PJE, nós podemos dizer que ele está cada vez mais gerando confiança entre os usuários. O que não significa, repito, que nós atingimos o que nós queremos, que nós estaremos sempre em contínuo aperfeiçoamento quanto ao próprio sistema em si. Quando nós trouxemos o seminário, que para mim foi um seminário marcante, um seminário sobre trabalho decente, né? Que para mim o tema é sempre trabalho decente. Então, voltado ao trabalho seguro. Dentro do trabalho seguro, nós fizemos, em 2 dias, com a presença de mais de 1.000 pessoas participando, não é isso? Dirigindo questionamentos, deixando expressas suas opiniões, suas dúvidas, suas incertezas, que foram encaminhadas aos palestrantes e debatedores, que poderiam, inclusive, respondê-las até posteriormente, participando de debate sobre acidente de trabalho. Eu me recordo perfeitamente, vocês são testemunhas, nós tivemos aqui a presença do ministro do Trabalho, do ministro da Previdência Social, para lhe mostrar o casamento entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo, e vocês se lembrem, representantes também do Congresso Nacional, vindo aqui debater projeto de lei em curso no Congresso Nacional. E os representantes de empregados e empregadores. Muito rico o debate. E se vocês bem se lembram, até ocorre-me a lembrança de que, juntamente com o ministro do Trabalho, nós assinamos um termo de cooperação, no sentido de, não digo determinar, mas de recomendar a todos os juízes de primeiro grau, quando constatada a incidência de determinada causa periculosa ou que cause a insalubridade ou determinado fator que contribua de forma definitiva para a ocorrência de acidente de trabalho em determinada empresa, em determinado estabelecimento, comunicar esse fato ao Ministério do Trabalho, para que o Ministério do Trabalho verifique as efetivas condições em que o trabalhador executa suas atividades. Nós temos condição de casar esforços, de provocar convergência, no sentido de buscar as causas e eliminar ou, se não for possível, neutralizar ao máximo os efeitos dessas causas, é o melhor caminho para todos nós. Eu acho que nós soubemos comemorar, porque nós mobilizamos a comunidade. Eu não digo comunidade jurídica, eu digo nós mobilizamos a sociedade. Nós levamos essa data para dentro do Congresso, Câmara dos Deputados, Senado, que realizaram sessões comemorativas de 70 anos. Nós fizemos sessão aqui dentro. 70 anos, nós tivemos várias promoções. Todas essas nossas atividades de acessibilidade, trabalho seguro, de simpósio sobre sindicalização, memória da Justiça do Trabalho, todas foram sob a coordenação de 70 anos. A CLT passou a ser o grande referencial. Nós estivemos em São Paulo, eu acho que foi em setembro, nós estivemos em São Paulo lançando o programa sobre o trabalho infantil, combate ao trabalho infantil. Foi um momento comemorativo dos 70 anos, que se você vai ler a CLT, essa CLT de 43, essa CLT já nasceu preocupada com o trabalho infantil. Muito incidente à época da CLT, diga-se de passagem. Então, fomos a São Paulo, que é efetivamente um estado que capitaneia
o mundo empresarial, o mundo de investimentos, o mundo das indústrias no país, nós estivemos em São Paulo lançando esse programa. Nesse aspecto de consciência, nós fizemos e desenvolvemos e estamos desenvolvendo um trabalho junto às crianças, por meio dos 24 tribunais regionais. Esse tipo de atividade, ele tem uma conotação muito interessante, porque você não vê os resultados imediatos, né? As coisas, eu costumo dizer, nós não podemos, na área social e na área jurídica, nós não podemos ter mentalidade imediatista. Plantarmos, nós mesmo plantamos, cuidarmos e colhemos os frutos. Normalmente, isso não ocorre. É necessário cada momento ser vivido e vivido intensamente. Nós temos de plantar, deixar as sementes germinar, crescer, cuidar, para os frutos irem surgindo. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!